Olá, boa tarde, como é que vocês estão? Deixa eu ver se não vai travar. Olha que incrível que meu filho ganhou e eu tô aqui usando. Lindo, né? Então, se você tá aqui me assistindo, essa é uma aula de introdução, é uma aula rápida que eu resolvi gravar e fornecer para vocês. E faz parte da abertura, né, e do oferecimento da mentoria em grupo que eu vou estar abrindo e recebendo inscrições, certo? Não vai ser para todo mundo, eu vou realmente avaliar, eu vou olhar o design gráfico de cada pessoa que se inscrever. E aí eu fiz essa parte mais introdutória justamente para deixar gravar, certo? Mas o que eu queria falar com vocês é o que tá me pegando. Realmente, eu acho que tá todo mundo meio assim, né? Tá todo mundo meio assim. Vamos lá. O quanto que você está aceitando no momento ou lutando contra limitações, certo? Limitações é a mesma coisa que problema, limitações é a mesma coisa que crenças, limitações é a mesma coisa que paradigmas, limitações é a mesma coisa do que você imaginar algemas ilusórias nos seus braços e você ficar limitado e restrito com aquilo ali. Vou dar um exemplo de uma limitação que ela existe, certo? Ela é bem palpável para todos nós. As leis. Então, as leis são limitações. Elas existem, não tem muito o que fazer. Nós precisamos seguir as leis. Imposto. Imposto é uma lei. Não tem muito o que fazer, a gente precisa pagar o imposto. Então, existem limitações físicas, né, corporais, que realmente elas existem, de fato, e também existem aquelas limitações das quais a gente imagina que existam, mas elas não existem. Elas existem somente na nossa cabeça. O medo, às vezes, é uma limitação. Crenças religiosas, às vezes, são limitações. Quais outros tipos? Crenças ao redor do dinheiro, crença de merecimento, tudo. Tudo que você imaginar que é crença, e aí que a galera tá vendendo e cuidando dessa parte na internet, entra e se enquadra no quesito de limitação. Para você entender o que é uma limitação, eu vou precisar te contar uma história. E que todo mundo sabe dessa história, mas a gente não para observar. Que história é essa? É a história da borboleta. Ninguém presta atenção na história dela. A borboleta é um dos animais, né? Um dos insetos da natureza, dos quais a gente pode utilizar muito bem para o exemplo de como funciona uma limitação e aplicar ela à nossa vida. A borboleta, ela começa como uma lagarta. Ela é uma lagarta. E ela não sabe que ela é uma borboleta. A lagarta não sabe que vai virar uma borboleta. Então, em determinado ponto da vida dela, ela começa a sentir o quê, gente? Ela começa a sentir limitações. Existe uma limitação no DNA dela, existe uma limitação na consciência dela, porque todos nós temos consciência, inclusive os animais, plantas, enfim, tudo que é vivo no planeta. E aí essa limitação faz com que ela comece a procurar locais para começar a se fechar no casulo, começar o processo de pupa, né? Aquele casulinho que normalmente a gente vê debaixo do beiral da janela. Às vezes elas fazem bem em cima, protegido de animais. Então, existem duas coisas que acontecem nessa fase da lagarta. Ela precisa confiar na vida, porque enquanto ela estiver dentro, ali fazendo a metamorfose dela, a transformação dela, todos os tipos de perigos estão acontecendo lá fora. E isso a gente pode usar inclusive com outros animais. A cobra, que fica vulnerável, né? A pele dela fica mole, o corpo dela fica mole. A aranha, a cigarra. Então, todos os animais dos quais fazem essa troca, fazem essa transformação, fazem essa metamorfose, normalmente
elas possuem uma confiança muito grande no Criador. Muito grande no Criador, porque ela precisa confiar de que nada lá fora vai interferir nela. E a gente sabe que às vezes vem uma criança e derruba, né? Ela do lugar. O meu filho gosta de derrubar elas do beiral. Eu já ensinei que não pode. Outra coisa que acontece com elas é elas aceitarem a limitação. Gente, para a lagarta ela se transformar em borboleta, ela vai precisar aceitar limitação de alimento, certo? Uma limitação de espaço, bastante, né? Bastante limitação de espaço, além da vulnerabilidade, porque a vulnerabilidade, neste caso, acaba se tornando uma limitação. Ela se abre para a possibilidade de que a vulnerabilidade vire uma limitação. Ela está sujeita a coisas externas das quais ela não vai ter um mínimo de controle. Então, são comportamentos que normalmente a gente pode modelar, sabendo que é uma decisão estar aberto a mudanças e transformações. Se você não decidir, se você não optar, se você não falar assim, eu decido pela mudança, a mudança não vai chegar, certo? Você vai continuar vivendo naquela limitação. Trazendo para o contexto de consciência, toda limitação é um paradigma do qual a gente vive. Então, o paradigma da borboleta lá é qual? O paradigma da borboleta é que agora ela é uma lagarta e ela está sentindo que aquela transformação está chegando. Ela está sentindo que a morte está chegando, porque ela bateu numa limitação de crescimento e ela sente que ela vai precisar fazer uma transformação muito grande. Isso ocorre também no nosso nascimento, gente. Os bebês, eles só nascem porque eles chegam perto da morte. Começa a faltar água no líquido amniótico, o espaço fica apertado, os nutrientes já não são mais o bastante. Então, é preciso aceitar que vai haver uma mudança. E, normalmente, o gatilho que está por trás dessa mudança se parece muito com a morte. Então, para vir à luz, para se transformar, para mudar, para mutar, uma mutação, normalmente é quando se tem uma percepção de que eu encontrei um limite. Eu estou vivendo num limite. E aí, ou eu me transformo, ou eu acho caminhos inovativos, ou eu vou acabar com a minha existência aqui. Eu vou continuar para sempre lagarta, né? E aí eu não vou alcançar voos novos. Oi, tudo bem, Mário? Como é que vocês estão? Então, um dos maiores exemplos sobre limitação é a própria lagarta. São os insetos que fazem essa muda, certo? Então, eles saem dessa casca velha e eles, aos poucos, vão construindo uma casca nova. E aí tem uma sacada muito, muito, muito grande que eu gostaria que vocês anotassem e se levassem para a vida de vocês. Para que você construa limites novos, crenças novas, paradigmas novos, histórias novas, tudo que você quer construir novo, você não necessariamente precisa se desfazer ou desconstruir ou destruir o velho. Não é assim que funciona. Imagine só, a cobra, a aranha e a cigarra, né, ou a própria lagarta, a borboleta, se elas primeiro fossem se autodestruir para aí construir uma casca nova, não faz o mínimo sentido, elas mesmas se matariam. Porque a limitação da qual elas vivem já levou elas até ali. Então, aquela limitação serve para alguma coisa, algo ou alguém. Aquela limitação é a crença, é o paradigma do qual elas vivem, do qual você vive, e te levou até aquela realidade. A realidade já está construída ali na tua frente. Então, esse limite, essa crença, esse paradigma te levou até ali. Então, não faz sentido nenhum você querer ir contra a própria realidade. Então, você destruir a própria realidade. Entendeu? E aí, é importante vocês entenderem esse raciocínio, porque é um raciocínio mesmo. Oi, lindeza, tudo bem? É um raciocínio. Qual raciocínio? De que para construir crenças novas, para criar paradigmas novos, os quais eu quero viver, para criar histórias novas, eu não preciso ficar lutando contra limites antigos, certo? Porque o limite antigo é bom.
Anne, como assim? Eu tô me sentindo preso, eu tô me sentindo limitado. Eu sinto que eu tenho um limite, eu tenho limite de dinheiro, eu tenho limite de tempo, eu tenho limite de energia, eu tenho uma limitação. Eu tô me sentindo preso. Certo. Ok. Agora eu vou te contar mais uma história. A sua consciência dentro desse corpo físico, ela tá espremida dentro do seu corpo físico. Se não fosse um corpo físico te limitando neste momento, você não estaria se autotestemunhando enquanto consciência e você não estaria me ouvindo. Porque é energia. Nós somos luz cristalizada. Então, de alguma forma, a nossa consciência precisa estar limitada num corpo físico. Porque de qual outra forma, olha só, de qual outra forma nós experimentaríamos a expansão e o crescimento? Estamos no mundo de dualidade. Para que eu conheça de fato o que é crescimento e expansão, levando em consideração que o meu estado natural enquanto alma, enquanto espírito, enquanto energia e consciência já é expansivo, gente, o nosso estado natural é como o universo, ó. Olha que lindo aqui, ó, o universo. Sempre em expansão. Então, algo ou alguém que nos ama muito, que nos fez um grande favor, falou, viu, eu vou colocar uma limitação em vocês, porque sem a limitação corporal, vocês não saberiam o que de fato é crescimento. Porque o nosso estado normal, em outra frequência, em outra dimensão, em outro momento, em outro lugar, é de expansão. Então, o nosso próprio corpo físico é um dos atos de amor mais grandes, maravilhosos que eu já vi na vida. Porque nos permite nos autotestemunharmos. Outro exemplo, gente, a gravidade é uma limitação. Ainda bem que existe essa limitação, porque senão todo mundo sairia voando. Boas limitações nós podemos enxergar nas leis cósmicas universais, como a gravidade. As leis da física, existem leis da física que, meu Deus, ainda bem que existem, porque senão nós não estaríamos nem aqui para contar história. Entenderam? Até agora, as histórias que eu contei para vocês são justamente para mostrar para vocês que limitações não são ruins. Não são ruins, mas também, em determinados momentos, não são tão boas. Certo? Deixa eu ler o comentário de vocês aqui. Nossos pés fisicamente dizendo, cresce até uma certa idade, mas a consciência não tem limite. Exato. É o que acontece. Nós esbarramos na limitação corporal de crescimento, mas a consciência, se ela quiser, ela continua crescendo até a nossa senilidade. O nosso corpo não vai acompanhar e a consciência precisa saber disso. Você precisa ensinar, inclusive, a sua consciência de que, viu, consciência, é o seguinte, esse corpo físico aqui, ele vai até um ponto, depois disso é só com a gente, né? É só consciência, mente, espírito, alma, e o corpo não vai aguentar. Porque existe uma limitação física, realmente, mas a limitação da consciência não, certo? Então, percebam que a limitação, certo? Essas que vocês acabam se impondo, olhando essa limitação como algo ruim, vocês ficam rígidos, vocês estreitam o pensamento de vocês, vocês viram vítimas de estruturas e viram vítimas de leis. Já viram aquela pessoa que ela vive se vitimizando por conta das leis ou às vezes do governo? Um exemplo, imposto, medidas restritivas, coisas que são impostas a todo o coletivo e a pessoa, ela sempre está se vitimizando referente àquelas limitações. Anne, mas elas são injustas, mas elas são muito pesadas. Ok, tudo bem. Ao invés de se utilizar da sua energia mental, da sua capacidade intelectual e das suas emoções para ficar se colocando num lugar de vitimização, as limitações elas servem para quê? Para a inovação. Então, todo e qualquer tipo de limitação que você esteja vivendo neste momento na sua vida, ela está te querendo falar o quê? Viu? Olha,
Dá uma olhada com outro olhar, por outra perspectiva nessa limitação, porque limitações não foram feitas para serem destruídas. Que bom que você enxergou essa limitação, certo? Que bom que você enxergou ela. Agora, ao invés de você lutar contra ela, você começa a criar novos caminhos neurais, você começa a criar novos paradigmas, você começa a criar novas crenças, você começa a inovar. Então, limitações servem para dar possibilidade para inovações. E isso acontece no corpo, isso acontece no DNA, isso acontece na consciência, isso acontece na alma, no espírito, em todas as frequências, dimensões e áreas que você imaginar. É o mesmo raciocínio aplicado a completamente tudo do universo. Quando algo bate numa limitação, quando algo chega até um paradigma, quando algo encontra um limite, o que a água faz quando ela encontra um limite? Me falem. O que a água faz quando ela encontra um limite, gente? Tá certo que às vezes, de tanto ela bater na pedra, fura, né? Mas de qualquer forma, ela tá batendo ali, mas ela tá escorrendo, ela tá encontrando outro caminho. Um atleta que teve limitação neural, ficou com parcialmente da parte neural ali comprometida. Quanto mais físio exercício ele faz, o que o cérebro faz? Cria novos caminhos neurais. Você cria novos sulcos de caminhos neurais. Hábitos, gente, por que o hábito funciona bem? Porque quando você bate numa limitação e você utiliza hábitos para criar novos caminhos, instituir novas crenças, criar novos paradigmas, é justamente isso. É você inovando. É você saindo daquela coisa que estava sempre a mesma coisa e chegou um momento em que aquilo ali não crescia mais. Entenderam? Então, olhem com outros olhos para a limitação. É porque eu enxerguei aqui a minha colinha aqui da aula. E evitar problemas também. Sim. Problema é uma limitação. Você está enxergando algo como problema, então você está enxergando esse algo como uma limitação. Gente, problema não existe, tá? A solução já foi criada também. Me falem se estão gostando do assunto, tá? Me deem um feedback aí. Porque na minha cabeça o assunto tá super claro. E eu tô tentando ser didática para passar para vocês. Ok. Então eu vou fazer 5 minutinhos de pausa. Deixa eu só lá na cozinha pegar um negócio. Aproveito para pegar um caderno. Aproveito para pegar uma água. Que eu já venho. Joia? Aguentem aí.
Pronto. E aí, pegaram o caderninho, pegaram a caneta, pegaram a água? Nossa, esse universinho ficou tão bonito, gente. Meu filho que ganhou. Vocês acham que eu gostei? Eu acho que gostei mais do que ele. Eu gostei mais do que ele do universo. Deixa eu arrumar aqui o meu celular. Peraí. Oi, Lilian! Quanto tempo? Será que meu celular tá carregando? Acho que tá. Beleza. Como é que vocês estão? Vamos lá. A gente tava falando sobre a limitação. Por que eu tô trazendo esse assunto pra vocês? Porque todos os movimentos astrológicos do céu, lua cheia, Mercúrio, que vai começar a ficar retrógrado agora, tudo que tá acontecendo em cima, gente, acontece e influencia embaixo. E nós estamos recebendo uma possibilidade de, antes de entrarmos na tal da era de Aquário, certo? Quando que de fato começaremos... Começaremos a era de Aquário. Quando o Plutão, ele tá retrógrado, né? Ele tá voltando para trás. E aí, ele vai começar a andar para frente de novo. Aparentemente, é uma aparência, né? E aí, lá no dia... Podem até anotar, tá? Depois vocês podem vir aqui me cobrar. Do dia 20/1 a 1/9, ele vai estar retrógrado, daí ele volta. Lá no dia 19/11, ele entra definitivo em Aquário, certo? Por que isso tem importância? Gente, todo mundo que tá vivo agora, escolheu tá vivo nesse momento. Você não tem nem como negar. Você tá me escutando nesse momento, você tá vivo enquanto Plutão deixa Capricórnio e entra em Aquário. Gente, você não vai estar vivo na próxima vez que Plutão estiver em Capricórnio. Vão ser 200 e poucos anos. Entendeu? A importância disso? Coletivamente falando, inclusive. Ou seja, você nunca mais na sua vida vai ter a oportunidade de finalizar e cuidar dos temas e das oportunidades que Plutão, neste momento, está lhe dando na tua vida. Não vai ter mais. É como se ele tivesse, vamos lá, vamos falar de frequência. Ele tá lá te dando a oportunidade de você escutar músicas da 95.7. Toda a cidade tem a 95.7. E aí, ele tá exatamente nesse lugar. E ele nunca mais, durante a sua vida, vai estar nesse lugar. Nunca mais. Entendeu? A gente tá falando de Plutão. Leva 200 e poucos anos para ele voltar no mesmo lugar. Então, o que a gente tá recebendo dessa frequência, dessa rádio, a música que a gente tá escutando agora, nós não vamos mais escutar depois que ele sair daquele lugar ali. O quão lindo que é isso? Pra mim é magnífico. Então, até dia 19 do 11, 18 do 11, ele vai estar retrógrado, ele volta, andar direto, e ele entra em Aquário definitivamente para nunca mais voltar para Capricórnio em 19 do 11 de 2024. Ou seja, nós estamos em julho, não, dá pra dizer que já dá pra contar agosto, né? Vamos contar agosto, que é 25 de julho. Agosto, setembro, outubro, novembro. Comecinho de novembro, né? Um pouco depois do aniversário do meu filho. Juntando ali essa última semana de julho com o começo de novembro, nós temos 4 meses. Nós temos 4 meses para nos, revirar, plantar bananeira, dar uma pirueta,
para pegar todas essas limitações que nós estamos sentindo, olhar com carinho, olhar com amor, olhar com compaixão e aprender com essas velhas estruturas. Não é para sair desmontando tudo, porque normalmente Aquário é rebelde. Não é para ficar dando murro em ponta de faca, não é para ficar querendo desestruturar primeiro para depois estruturar. Não é assim que funciona em nada na sua vida. Nada, gente. Se você quer construir, tá, você mora lá numa casa, daí você quer morar numa mansão. Você vai botar tudo a tua casa abaixo, a não ser que você já tenha o recurso, né? A não ser que você já tenha o dinheiro. Mas você não tem nada. Você não tem nada pronto. Você vai lá e bota a tua casa abaixo. Então você destruiu tudo aquilo que você já tinha, daquilo que já te servia em algum momento. Podia não ser o melhor, mas existem fundações, existem bases que podem ser levadas para frente. Só serve para Aquário? Como assim, Drex? Eu tô falando para todo mundo. Todo mundo vai ter Plutão entrando em Aquário em algum lugar do seu mapa astrológico, tá? Eu tô falando de forma bem coletiva. Todo mundo tá passando por essa oportunidade de olhar para os limites, certo? Olha só, se você estiver indo por um caminho aonde você percebe que as limitações são inerentes, o desejo natural de expansão tá criando confusão e parece que é uma confusão vinda de cima. E aí você pode usar esse de cima de várias formas, né? Autoridades, do mundo físico, leis, pessoas acima de você, quanto o sentimento de ser espiritual também, tá? É uma energia expansiva, você tá querendo atropelar as coisas. Energia expansiva que não consegue lidar com limitações. Gente, estar limitado nem sempre é ruim. Nem sempre é ruim, porque olhem para as pessoas que acham que a limitação não é boa. O que acontece? É sustentável ao longo do tempo, nesse lugar que a gente está, expansão, ter energia expansiva, sem ter uma limitação? Gente, isso é câncer. O câncer é assim. As células cancerígenas são assim. Os tratamentos para o câncer é algo que dá limitação ao crescimento daquilo ali, porque ele só tem energia expansiva. A gente já sabe como é que funciona, o que acontece quando algo, alguém, ou sua própria consciência, e você tem aquela energia de só expandir, 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 expandir. Grandes empresas que só pensam em expansão. O que estão fazendo com o planeta Terra? E aí, limitação é boa ou ruim? Viu como depende do ponto de vista? Anne, qual que é a parte boa disso? Quando você tem a percepção de que a destruição de velhas restrições simplesmente criam novas. Calma. Isso manifesta-se em padrões de comportamento que demonstram essa compreensão em ação e aumentam o potencial de liderança, energia que ao longo da vida para lidar e enfrentar as limitações. Gente, essa semana nós estamos falando também a respeito de liderança. Para você ter uma boa liderança na sua vida, na vida dos outros, para ser escolhido como um bom líder, independente do contexto, se é grande ou pequeno, mas a sua energia de liderança, ela só vai ser boa quando você sabe aproveitar velhas estruturas que estavam funcionando. Você não precisa desmantelar tudo. Você constrói o novo acima daquilo que já está funcionando. E aí, aquilo que não está funcionando, você inova. O seu DNA é assim. A replicação do seu DNA também é assim. A tua consciência também faz isso. No mundo físico, a criação também faz isso. Olhe grandes empresas, grandes empresários, grandes famílias.
Quais são as tradições familiares que realmente valem a pena você conservar? E quais de fato você precisa inovar? Entenderam? Pergunta: aonde é que eu não estou sendo realista? Se façam essa pergunta, anotem ela. Aonde é que eu não estou sendo realista? Por quê? Porque a realidade inclui eu aceitar limitações e usar elas habilmente. Usar as limitações para criar inovações. Anne, como é que eu faço isso? Bom, primeiro você me procura, né? Porque eu sou consultora de inovação. Eu sou gestora de inovação. E segundo, fica até o final dessa aula. Que eu tô dando uma aula aqui. Se você ficar no final dessa aula, você vai descobrir. Certo? Tá fazendo sentido? Botei a cabeça de vocês pra funcionar? Coloca o cérebro de vocês pra pensar aí. Aonde é que eu não estou aceitando a realidade de uma limitação? Gente, a primeira coisa que deve ser feita, aceitar a limitação. Tem gente que não aceita que tá com dívida. Tem gente que fica na fuga, né? Dorme, bebe. Se você olhar para suas fugas, você vai enxergar quais são as limitações que você não está enfrentando. Não está vendo que aquilo ali é uma limitação e eu vou ter que lidar com isso de uma forma hábil. Olhe para suas fugas. Você consegue também enxergar onde que tá as limitações. Fazendo sentido? Não é algo que vai ser muito escancarado, gente. Desde que Plutão voltou para Capricórnio, né? Para quem estuda astrologia e sabe um pouquinho da astrologia, o que aconteceu? Plutão fez o seguinte: ele saiu de Capricórnio, ele deu uma leve visitada em Aquário no começo desse ano, na explosão da IA. Lembra da IA? ChatGPT, não sei o que, não sei o que. Tá. Ele deu esse pulinho lá em Aquário. Vocês estão vendo o que está acontecendo com algo que está expandindo muito rápido, sem ter limitações, sem ter lei, sem ter regulamentação, sem ter supervisão. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo o que está acontecendo? O que tá tendo de gente já pegando imagem dos outros e fazendo dinheiro com a imagem dos outros, né? E aí ele deu esse pulinho em Aquário. Deu um gostinho pra gente. Quando ele voltou para Capricórnio, é como se ele tivesse falado assim, ó, galera, é o seguinte, eu só dei uma visitada em Aquário para vocês sentirem qual que vai ser o tamanho do BO que vocês vão enfrentar e também qual é o tamanho das possibilidades que vocês precisam estar preparados para usar. Foi esse gostinho que ele deu, essa colherzinha de chá. Ele voltou lá para Capricórnio e falou assim, eu vou dar um pulinho em Capricórnio só para passar a régua, fechar o que tem para fechar de assunto, fazer a limpeza para que... Sabe quando você volta para o apartamento para limpar, para entregar para a imobiliária? Mesma coisa. Ele fez esse pulinho ali em Capricórnio, ele está em retrógrado, indo para Capricórnio ainda, agora ele vai voltar de novo e definitivamente vai entrar em Aquário. Então, esses assuntos que voltaram à tona, velhas limitações que voltaram para sua vida, pode ser relacionamento, pode ser hábito, pode ser dinheiro, pode ser profissão, pode ser questões sexuais, morte, que mais aqui? Espiritualidade, cuidado mental, sua saúde mental e emocional. Pode ser tantas coisas, mas ele voltou e falou, viu, vamos limpar o apartamento e entregar limpo? Vamos entregar limpo esse apartamento? Porque é o correto ser feito para que você comece uma nova jornada tranquilo, sem ter imobiliária ligando para você, querendo teu couro porque você não deixou o apartamento limpo? Tô falando isso porque já aconteceu isso comigo. Vão escrevendo o que tá vindo na cabeça de vocês, de assuntos que vocês estão enxergando que são limitações. No meu, por exemplo, o meu.
O meu maravilhoso, a limitação que eu tenho, família, gente. Família. Ah, Anny, mas a família é limitação pra todo mundo. Não. Não é pra todo mundo, tá? Não é pra todo mundo. Medo de namorar e perder dinheiro. Nossa! É uma crença sua, você precisa ver de onde que ela veio. É uma limitação. Você está enxergando uma limitação. Essa limitação é real ou ela é ilusória? Ela tá só aqui. É você mesmo colocando algemas nas suas mãos e falando: estou preso nesta crença, estou preso nesta limitação. Tá vendo? Repetir a história do seu irmão. Você entrega a história pro seu irmão e vai viver a tua história. A limitação é dele, não sua. Agora, se você usa o medo dele, a história dele, pra criar um medo na tua cabeça, com certeza você vai viver a mesma coisa. Isso serve muito pras limitações, gente. Muito, porque normalmente a gente pega o limite do outro, a gente faz base, parametriza, né? Usa como parâmetro a pá de merda que o outro fez, e aí eu vejo as consequências da escolha do outro, e aí eu falo, meu Deus, que medo disso acontecer comigo. Gente, se você criou um medo, você acabou de criar uma limitação mental. Se você criou um medo ilusório dentro da tua cabeça, você acabou de criar um paradigma novo, e você vai viver dentro daquele paradigma. Você acabou de criar uma crença. Entendeu? Nós somos movidos por crença. Inclusive agora, mais outra. Preciso arrumar uma mulher rica. Também é uma crença. É um para quê? Olhem as limitações de vocês. Qual é a limitação que eu tô usando? Anny, não tô entendendo. Usa as desculpas. Quais as desculpas que você está dando? Desculpa também é uma ótima palavra. Qual é a desculpa que você está dando? E o para que você acredita naquilo que acredita. Isso vai te ajudar a visualizar as limitações que são boas, né? Às vezes, construir um relacionamento com prudência é maravilhoso, todos nós deveríamos fazer. Mas e se eu começar um relacionamento onde o início e a intenção é medo, escassez e ganância? Porque primeiro você pulou do medo, né, Yuji? Primeiro você pulou do medo. Medo, escassez e falta. Daí agora você pulou lá pro outro, lá pra cima, pra ganância. Os dois extremos. Caminho do meio. Qual que é o caminho do meio? Qual que é o caminho do meio? Não, você não tá errado, você tá aprendendo. A gente aprende. Às vezes na base da pancada, mas aprende. Tá fazendo sentido? Estão notando? Tô falando muito rápido? Deixa eu falar rápido, tá? Vamos lá. Curiosidade destes momentos. Vocês podem estar sofrendo de prisão de ventre ou tá limpando. Dependendo do que tá acontecendo na vida de vocês. Curiosidade aqui no meio da aula. Curiosidade. Como é que vocês estão aí na saúde de vocês? Prestem atenção nisso também, tá? O corpo vai dar sinais. Vai dar sinais. Depois de uma briga, depois de uma fala, depois de uma decisão, depois de um não pro outro e um sim pra mim. Nossa, deu dor de barriga, meu Deus do céu. Ou, dependendo do que tá passando durante a semana, do que tá acontecendo, tô preso, não tenho que resolva. Tô vendo que até no médico vou precisar ir. Não há... Como é que é o nome daquele negócio que meu filho gosta de tomar? Não há Yakult, leite fermentado, que resolva. Mais ou menos isso. Quando eu falo que eu não tenho carro, as meninas me ignoram. E qual é o problema nisso? Elas estão no direito de te ignorar. Elas só não são o seu público.
Rejeição é só uma informação do universo para você. Se você ficar levando pro lado pessoal, você não vive. Leva pra vida isso. Se você levar a rejeição pro lado pessoal, você não vive. Eu falo isso com muito amor, tá? Muito amor e carinho. De verdade. Vamos lá, deixa eu continuar pegando meu fio da meada aqui. Aí eu penso que quando eu tiver carro será interesse. Daí por conta disso você ainda não tem carro. Daí uma crença tá alimentando a outra. Esse virou um ciclo, uma bola de neve. Obrigada, Mário, pelos presentes. Obrigada pela rosa. Pra quem não é, e aí, quem tava no começo da aula já ficou sabendo, que quem ficar até o final vai saber, né? Aí já vou entregando. Esse assunto, ele é a porta de entrada da mentoria em grupo, que eu vou oferecer e vou escolher as pessoas a dedo. Vão ser só 15 vagas, porque tem referência a Plutão em Capricórnio, certo? Então, é uma mentoria que vai ser entregue até dia 19 de novembro. Então, vão ser quase 4 meses. Vão ser cíclica, né? Então, você pode fazer 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Para quê? Para que você entre na tal da era de Aquário com a conta fechada. Com nada pendente, mas também não soltando a corda, né? E saindo que nem um foguete. Então, a proposta da mentoria em grupo que eu montei foi exatamente isso. Para que você não tenha medo de inovar, porque tem pessoas que possuem medo de inovar, tem pessoas que têm medo de fazer grandes mudanças, tem pessoas que têm medo da coisa nova, tem pessoas que preferem estruturas, preferem coisas mais práticas, preferem a sensação de estabilidade, porque gente, a gente passou muito tempo com Plutão em Capricórnio. Dá quase 20 anos cada signo. Então, nos últimos 20 anos, nós gostamos de sentir uma falsa sensação de estabilidade. Isso nos trouxe conforto, e aí vai variar na tua vida. Então, por exemplo, eu tive isso muito na família, eu tive isso muito na estrutura familiar, na casa, né, nos meus pais, na forma como eles criaram aquele clã ali. Só que, lembra que eu falei que no meu caso, as limitações, elas foram demais. Elas acabaram engessando e não me permitindo inovar. Então, realmente elas se tornaram um problema. Mas não um problema de verdade. É só um impulsionador para que eu inove a forma como eu crio estruturas familiares e como eu crio a minha própria família, como eu faço a gestão familiar, o equilíbrio da família com outros pontos da minha vida, com a minha carreira, com o meu lazer, com o meu dinheiro, com o dinheiro dos outros, com as minhas comunidades, com o meu marketing, com a minha empresa. Então, a partir da minha experiência, a partir daquilo que eu já colhi de sabedoria, passar para vocês exatamente, né, inclusive de forma personalizada, que a gente vai fazer juntos, ler o mapa de vocês, saber exatamente qual é a área aonde essa limitação ela vai ainda permanecer até novembro. Gente, pensem assim, ó. Quando algo está para quase morrer, simbolicamente, normalmente aquilo dá uns gritos. A morte de velhas estruturas, a morte de velhos sistemas, a morte de velhos eus, né? Suas personalidades, seu ego, a morte de velhos ciclos. Quando a gente tá quase no finalzinho, aquilo ali parece que no último suspiro vem muito forte. Parece que vem com uma força da qual você nem imaginava. Nossa, parecia que estava finalizado, e quando eu vi, aquilo ali estourou de uma forma, porque é como se fosse um último suspiro de sobrevivência.
Então, velhas estruturas que realmente não fazem mais sentido a nível pessoal, a nível espiritual, a nível de consciência, a nível de caráter, a nível financeiro, realmente vão ser desestruturadas, elas vão acabar. Vão ficar apenas aquelas que nos dão uma boa base, aquelas que nos levam ainda para progresso e crescimento, certo? Nesse sentido, posso dizer que existe vida após a morte. É uma boa forma. Eu falando assim a respeito da limitação, fica quase que impossível, né? Você não raciocinar de forma lógica. Fica lógico, né? Não fica muito espiritual, negócio holístico. Fica realmente de forma lógica. E a proposta da mentoria é essa. Importante vocês saberem, certo? Deixa eu achar aqui, peraí. Pra quem não vai ser. E aí eu já vou chutar a bunda de vocês, porque se você se enquadra num desse daqui, você vai assistir minha aula aqui e depois não vai nem voltar. Se você é extremamente avesso a mudanças, certo? Se você não tá disposto a sair da sua zona de conforto, não vai resolver os seus problemas, você continua com suas limitações, você continua com suas algemas invisíveis, e ok, vai do jeito que tu tá aí que você vai continuar vivendo e sobrevivendo, certo? Pessoas que preferem estabilidade absoluta. Pessoas que ainda acreditam que existe estabilidade. Gente, nada nesse mundo é estável. A única coisa nesse mundo que é permanente é a mudança. A única coisa que permanece nesse mundo é a mudança. Joia? Anne, mas não sei o que, o sistema financeiro é estável. A natureza é estável. Não, a natureza não é. E o tempo? É verdade, e o tempo? Nada é estável. Então, se você se apega muito à estabilidade, nós estamos vindo de um Plutão em Capricórnio e você foi moldado com instabilidades nos últimos 20 anos. Então, você deve estar acostumado na tua zona de conforto em algum lugar da tua vida. E vai chacoalhar e realmente vai sair. Por exemplo, eu estava na minha família. Na minha família. Na forma de construção familiar. Eu estava estagnada nisso. Oi, Igor! Bem? Então, se você prefere estabilidade absoluta, infelizmente eu não vou poder te ajudar. Não vou poder te apoiar, não vou poder te dar ideias, não vou poder inovar na tua vida, né? Não vou poder fazer com que você entre bem na era de Aquário. Outra coisa, se você não tolerar incerteza e mudanças, existem pessoas que não conseguem tolerar incerteza. Se você é essa pessoa, também não vai ser para você. Porque a vida é moldada de incertezas. A única certeza que você tem é que você nasceu e que você vai morrer. Apenas essas duas. Aliás, que a única coisa que morre é o ego. A consciência não. Temos só duas certezas na vida. O resto é tudo incerteza. Junto com a falsa sensação de estabilidade, porque não existe. Pessoas com forte resistência a novas ideias. Bom, se você tá aqui me escutando, você já é uma pessoa que está aberta a novas ideias. Você não estava nem me escutando. Você já tinha saído da live, ok? Se você rejeita inovação, já lidei com alguns senhorzinhos dentro de empresas. Gente, o cara quer continuar lucrando, quer continuar no mercado, quer continuar vendendo, mas não quer inovar. Fica difícil, assim. Se você não quer inovar na sua vida pessoal, também vai ficar difícil. Se você não quer inovar na sua vida profissional, vai ficar difícil também você sobreviver, principalmente depois de 2027. Nós vamos ter uma reformulação do marketing e da forma como nós vendemos e oferecemos as coisas. Vai ser bem grande, tá? A mudança.
Então, se você prefere o método tradicional, também não vou poder te ajudar. E pessoas, se você é a pessoa que não está pronta para introspecção, se você continua fugindo da introspecção, até porque as pessoas que fogem da introspecção, a vida é maravilhosa. Eu adoro a vida. De vez em quando eu converso com ela. Sabe o que ela faz? Ela faz as coisas ficarem bem escancaradas na tua cara. Quanto mais você evita a introspecção, quanto mais você evita olhar para dentro, mais algo de fora vai acontecer potente o suficiente que faça você ficar quieto e olhar para dentro. Você vai olhar para dentro. Não dá para fugir. Não dá. Ou você desencarna, né? Mas enquanto você não olhar para dentro, a vida vai te dar um empurrãozinho. É algo que quebra, dinheiro que perde, é demitido, é um acidente. É tanta coisa que acontece e que pode acontecer, que faça, é uma pandemia, que faça as pessoas ficarem introspectivas. Então, se você não deseja explorar as suas crenças, a procrastinação, isso. Se você não deseja estudar as suas crenças e as suas estruturas internas, também não vai servir para você, certo? Então, só aí eu te dei 5 bons motivos para você nem ficar na minha live. Nem ficar na minha live, certo? Anne, como é que vai funcionar? Vamos lá. São 15 vagas. O primeiro bloco é 30 dias de acompanhamento e mentoria em grupo, tá, gente? São no máximo 15 pessoas e eu vou selecionar as pessoas. Eu vou olhar o mapa de desenho humano de vocês. Eu não vou aceitar todo mundo, certo? Vão ser encontros ao vivo, 2 encontros ao vivo por semana. Eles vão ficar gravados. Anne, eu não consigo assistir não consigo assistir, o meu horário é outro. O Igor mora lá na Rússia, o outro mora lá em Nova York. Ok, vai ficar gravado, eu vou deixar gravado. Caso você não possa estar presencialmente. Vamos ter um grupo no WhatsApp para troca de experiências e tira dúvida. Eu vou acompanhar vocês nos 30 dias, certo? Bem de pertinho, porque eu gosto. O Mário tá aqui, né? Como prova de que eu gosto de ficar trocando ideia. E também vou fornecer o ambiente lá no Notion para vocês, com todos os materiais, para que vocês baixem. Dá para baixar em PDF, dá para rascunhar lá, vocês vão ter o espaço de vocês, com as perguntas, com os exercícios, as recomendações e as aulas gravadas. Qual que vai ser a parte das aulas gravadas? Exatamente isso daqui, ó. Ninguém é obrigado, eu não tô falando com astrólogos aqui, vocês não precisam aprender astrologia cabo a rabo, vocês não precisam ir lá fazer um mapa astrológico lá com a astróloga para minimamente pegar as informações do seu próprio mapa e aplicar na sua vida. Então, vai ter aulas onde eu vou explicar para vocês, onde vocês vão conseguir essas informações. Então, por exemplo, nós estávamos falando sobre as limitações. A Anne tem a limitação aqui, ó, exatamente... Cadê? Deixa eu achar aqui. Peraí. Exatamente na saída da casa 4 e a entrada da casa 5. Isso quer dizer que é a minha ancestralidade, as minhas raízes, é a minha casa, é os meus pais. Exatamente quando eu troco de momento de vida, porque é a cúspide. 5 é o quê? Filhos, criatividade, hobby, lazer. Então, tudo aquilo que eu enxergava como limitação, na verdade, foi o que me impulsionou a inovar. Hoje eu estou contando e falando esse assunto para vocês, porque lá atrás eu me sentia completamente limitada pela minha própria família. Em todos os aspectos. Financeiramente falando, emocionalmente falando. A minha família gerando dívidas emocionais comigo. Até hoje acontece, mas agora eu tô ciente disso. Então, todas as limitações que estavam aqui, a maioria delas estavam realmente só aqui e eu que tinha criado elas, partindo da minha família. Mas isso porque eu sei que é a casa 4, certo?
Outro detalhe muito, muito importante. Quem já me acompanha aqui já sabe. No desenho humano, né? Vocês vão precisar fazer o mapinha colocar os dados de vocês ali, tá? Na inscrição. No desenho humano, nós temos duas coisas diferentes. Aquilo que a gente pensa que é, certo? Que é a nossa mente, a nossa personalidade. Aquilo que está a serviço do coletivo, certo? É a nossa mente. Aquilo que eu penso que eu sou. E existe aquilo que eu sou em essência, que é mais difícil de eu enxergar, que é mais difícil dos outros, às vezes, enxergarem, mas que, para eu saber que aquilo está na minha essência, olha que incrível isso, gente. Para mim saber que aquilo ali está na minha essência, eu vou usar a mente dos outros, porque a mente dos outros também está ao meu serviço, lembra? Serviço do coletivo. Para que eu enxergue a minha própria essência, eu vou usar a mente dos outros e a personalidade dos outros para falar, nossa, eu tô enxergando isso em você. Então eu tenho isso em mim. A minha essência vai ser diferente da personalidade, ou seja, a parte mais profunda, aquela que normalmente eu demorei para enxergar, leva tempo, não foi legal. Eu queria realmente ter uma Anne na minha vida. Eu sou a Anne da vida de vocês. Ter falado assim, viu? Pega isso daqui, porque tá aqui, ó. Você não precisa ficar procurando em todas as áreas da sua vida. Tá aqui, é essa daqui. É isso que você enxerga nos outros? Ah, é isso que eu sempre enxerguei nos outros. Tá, então tá em você. Vamos trabalhar em você agora. A minha essência é limitação do inconsciente. A limitação tá na casa 12, na minha essência. Então, eu sempre atraí e sempre vi pessoas à minha volta das quais eu enxergava que elas tinham uma limitação escondida dentro do próprio inconsciente. Isso é um dom, gente. Isso é um dom. E eu enxergava nos outros, mas eu não aceitava que eu também tinha. Então, eu enxergava nos outros para falar, eu também tenho. Eu também tenho, em algum lugarzinho lá atrás, no meu inconsciente, tem limitações que estão escondidas. Eu preciso descobrir quais são elas. Certo? E aí, automaticamente, as pessoas fora de mim também começaram a ressoar diferente. Lembra? Muda dentro, que pode mudar fora. E eu falei, cara, é isso. Então, começou a aparecer pessoas inovativas. Inclusive, eu estou fazendo uma faculdade agora de gestão de inovação. Olha que incrível isso, gente. Eu demorei 6 cursos. Eu comecei 6 cursos. Nenhum dos 6 tem a ver com gestão de inovação. E esse eu tô terminando, e esse eu tô gostando, e esse eu tô fazendo, e esse... Olha só, né? Então, a gente reconhece aquilo que já tivemos experiência em nós? Não necessariamente. Porque se a gente olha para o contexto da essência, nós vamos reconhecer de qualquer forma, mas existe uma negação muito grande. Eu enxergo no outro, mas eu não tenho em mim. Vou dar um exemplo aqui para vocês, diferente. Fugir um pouquinho do contexto da limitação. Carreira. Na carreira. Eu sempre enxerguei as pessoas, inclusive é um dos pontos muito legais do meu mapa. Eu sempre enxerguei as pessoas trocando a própria alma por dinheiro. O que é trocar a própria alma por dinheiro? É quando você compromete o seu coração e fica preso em um emprego ou em um serviço do qual você só tá lá por causa do dinheiro. Eu sempre enxerguei isso nos outros. Nossa, desde muito cedo. Eu falava isso pros meus pais quando eu era criança, só que não em outra linguagem. E aí, o que aconteceu? Algumas vezes na minha vida, eu acabei me colocando nesse lugar, eu continuava julgando as pessoas. Eu falei, cara, não é possível, a pessoa compromete o próprio coração, sabe? E vai lá trocar o tempo e a vida dela por dinheiro. Numa empresa, sabe? Por dinheiro, a pessoa tá presa no emprego
num lugar onde ela vendeu a alma. E eu via isso e eu falava, não, eu não tenho isso. Até que eu fiz a mesma coisa e eu quase fui pro buraco. Daí, quando eu saí desse lugar, Gente, eu saí da empresa pensando em suicídio. Eu saí da empresa pensando em suicídio e eu falei, cara, tem alguma coisa estranha. Foi quando lá em 2017 eu encontrei o desenho humano e a astrologia. E uma das primeiras coisas que eu aprendi foi isso. Eu falei assim, tá aqui, ó. Tá aqui na minha casa 10. Toda vez em que eu comprometo meu coração, eu troco meu tempo de vida e eu troco a minha alma, literalmente, por um emprego, uma vaga, apenas por medo de não ter o dinheiro, eu estou ali apenas pelo dinheiro, isso é sinal de que eu estou vendendo a minha alma. Eu não estou ali fazendo o que eu amo fazer. Eu não estou ali servindo com aquilo que eu melhor sirvo. Não tem nada alinhado nisso. E aí, eu falei, é isso. É sobre isso que eu quero falar com as pessoas, é sobre isso que eu quero ensinar. Demorou pra ver. A essência é sempre mais difícil de enxergar. Sempre mais difícil de enxergar. Às vezes precisa, inclusive, de um empurrãozinho, uma ajudinha. Entenderam? A essência vocês negam. Vocês negam. Você nega. Você nega até não querer mais. Você enxerga no outro, mas você nega em você. Por isso que a gente fala, aceita e não julga. Aceita e não julga. Agora, aquilo que eu penso que eu sou, que é totalmente modulável, eu modulo meu comportamento para que as outras pessoas, inclusive, me enxerguem de tal forma, isso é a minha mente a serviço do coletivo. Entenderam? Obrigada. Ó, quase atingimos a meta aqui. Deixa eu continuar. Vamos lá. Qual que é o meu intuito, certo? Como nós vamos ter esse Plutão quase chegando em Aquário, lá em novembro, dá tempo de fazer 4 ciclos. Anne, eu não quero fazer mentoria de 4 meses, é muito pra mim. Anne, eu não quero 3, não quero 2, quero só 1. 30 dias, dá pra fazer o bloco, o primeiro bloco, certo? São 15 pessoas. Gente, o valor tá absurdo de barato, por conta que é em grupo. Eu falei, vou colocar esse valor, vou entregar aula ao vivo, mais do que eu entrego aqui, né? Vou entregar material. Quem já é inscrito aqui no canal sabe como é que eu uso o Notion para entregar material. Vou falar com vocês durante a semana no WhatsApp. Altas ideias trocadas, né, Mário? O detalhe é que eu vou selecionar, certo? Então, outra coisa, mandem essa live para outras pessoas. Eu vou deixar essa aula salva lá no meu canal no YouTube. Depois vocês podem ir lá e compartilhar o vídeo com outras pessoas. Vai ter as informações também da mentoria embaixo. Investimento, R$297. Não paga nem minha conta de telefone. R$297 por pessoa, ok? Lembrando, é mentoria em grupo. É para ter troca, é para ter um ambiente aberto, é para ter crescimento e expansão, é para estar perto de pessoas que pensam igual a você, é para estar perto de pessoas que querem a mesma coisa que você, que estão buscando a mesma coisa que você. Não tem nada mais maravilhoso do que isso, gente. Porque é um porre, é um pé no saco quando você está num grupo onde nem todo mundo tá indo na mesma direção. Onde nem todo mundo tá querendo a mesma coisa, onde que nem todo mundo tá falando a mesma língua. É horrível isso, já aconteceu comigo. Eu ficava em silêncio no grupo porque... Tempestade de ideias, muito bom, isso aí. O que a gente vai trabalhar? Nós vamos seguir 6 passos. Vamos ter 6 passos lá dentro, ok? Básico, sempre gosto dos 6. Lembrando que são 2 encontros ao vivo por semana. E aí, no final da 4ª semana,
2, 4, 6. No 7º encontro, eu vou fazer uma aula, um aulão de fechamento. E vou dar de bônus. Ok? Vai ficar legal. Qual que é a transformação que eu quero que vocês façam no final dessa mentoria? Que vocês peguem todas as crenças de vocês e vocês usem elas ao favor de vocês. Todas as limitações, gente. Depois que você aprender a pegar toda a limitação que você está enxergando e a usar ela como potencial de inovação ali naquela área da tua vida, você nunca mais vai enxergar a limitação. Vocês estão entendendo que é um caminho sem volta? Depois que você para de enxergar o problema, e que existem problemas, você não existe mais problema. Não existe mais limitação. Não é mais possível existir uma limitação que você não possa, de alguma forma, se livrar dela, porque realmente são limitações mentais, ou você inovar. Se são os 30 dias, então é como se você nos ajudasse 2 dias inteiros. Como assim? Por conta das entregas ao vivo? As entregas ao vivo, que vão ficar gravadas, são de até 90 minutos, tá? São aulas de até 90 minutos para não ficar cansativo. Eu falo pra caramba, gente. Se vocês me deixarem, eu vou falar até torta direita. Então, aí vocês já podem ter noção de que eu vou ultrapassar o limite de entrega que eu acabei colocando aqui. É a mesma coisa que as lives aqui. Eu falo que eu vou ficar falando 1 hora e falo 3, 4. Eu não fico regulando conteúdo e ideia, não. Não fico, de verdade. 30 vezes 15... Ah, tá, entendi. Não, é que o meu raciocínio não tá pra matemática hoje, não, Mário. Eu demorei pra catar ali as informações. Vamos lá. Vai ser dividido em 6 tópicos, certo? Os 3 primeiros nós vamos fazer um trabalho de mais introspecção. Realmente vai ser... Eu acho que é a parte mais chatinha, digamos assim, a parte mais teórica. Você vai ter que escrever bastante, ler, né, ali o conteúdo, se fazer perguntas. Às vezes vai vir alguns incômodos, certo? Então, os 3 primeiros passos, são 6 passos. Então, durante a primeira semana e mais metade da segunda semana, a gente vai fazer um trabalho de introspecção. E aí, na segunda semana, vocês vão sair para campo. A gente vai montar uma arena para fazer teste, tá? E vocês vão ser testados, não por mim. Eu tenho plena convicção e certeza que a vida vai fazer isso por mim. Que ela vai lá e vai dar uns testes para vocês, certo? E aí, da metade da segunda semana, né? A metade da segunda semana, mais a terceira semana, as 2 aulas da terceira semana, vão ser todas externas, né? São passos externos. E aí vai exigir um pouquinho mais de vocês falarem, às vezes, a questão de relacionamentos, família, empresa, no contexto que vocês estão inseridos. Às vezes, na própria aula online, vai exigir uma certa exposição a mais. Só para vocês terem ciência disso. É que eu que sou complicado, perdão. Joia? Vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma pergunta para mim? Eu não gosto muito de responder pergunta, mas hoje eu respondo. Eu gosto mais de informar. É isso que eu tô fazendo com vocês. Ah, o link, né? Falei, não falei do link. Eu vou deixar o link... Vou colocar ele agora. Ali no link principal do meu perfil. Joia? Vocês preencham
podem compartilhar e também podem compartilhar com os outros. Compartilhem junto com o vídeo que eu vou subir lá no YouTube, depois que eu fechar a live aqui. Formulário de inscrição. Porque eu vou olhar os dados de vocês. Infelizmente, gente, eu não vou aceitar todo mundo. Então, se vocês divulgarem, tenham ciência disso. Por conta do perfil. Ok? Essa é a melhor forma de entregar coisas de qualidade para todos vocês. A gente sempre tem que olhar. Olha para o seu perfil, olha quem é seu público, olha quem que de fato vai aproveitar seu conteúdo, quem de fato vai estar com você, quem de fato você pode ajudar, quem de fato você cria uma comunidade, cria relacionamento, coisas que dão certo. Então, eu conheço meu mapa de cabo a rabo, ok? Então, a escolha por pessoas que vão caminhar lado a lado é muito, muito, muito importante. Joia? Fez sentido? Gostaram do conteúdo? E aí, para quem ficou até agora, que eu falei, fiquem até o final. Fiquem até o final. Beleza. Quem ficou até o final e quem assistiu esse vídeo até o final, eu vou... Dá pra ser em PDF, deixa eu ver aqui. É porque eu não tinha deixado pronta. Tá pronta, mas não tá baixada, né? Eu vou deixar em forma de PDF, certo? O conteúdo que eu falei aqui a respeito da limitação, da identificação desses padrões de sombra, padrões de frequência mais alta. E aí, vou deixar algumas perguntinhas para vocês responderem. Essas perguntas, gente, não é para você responder escrevendo. É para você se fazer em voz alta. São perguntas que a gente utiliza na PNL. São perguntas que a gente utiliza na terapia psicocognitiva. Por quê? Porque são perguntas de investigação focadas na solução do problema. Então, são perguntas mais personalizadas e perguntas mais inteligentes. Não é para você pegar o lápis e responder elas, por favor. É para você viver a resposta. Então, são perguntas que você lê em voz alta. Pode ser diariamente. Eu vou deixar ali algumas orientações. Pode ser diariamente. Pode ser à noite, quando você for fazer alguma oração, alguma coisa assim. E aí você lê elas em voz alta, como se fosse realmente um questionamento que você faça para o Criador, para Deus, o universo, enfim, mas que você queira de todo o coração viver aquela resposta. Esteja ciente disso. As respostas, elas são vividas. Ninguém entrega para você as respostas prontas. Ninguém. Mentor, Deus, universo, guru de internet. Ninguém entrega na sua mão respostas prontas. Ninguém. Se alguém te vende respostas prontas, se alguém te vende facilidade, isso não é real, porque as respostas é você que constrói. As respostas são você que vivencia e ao longo da sua jornada você vai coletando informações, as quais você lá na frente, depois você vai olhar para trás e vai falar: cara, eu vivi a resposta dessa pergunta. Que bom que eu fiz essa pergunta de forma inteligente, porque daí pelo menos eu tive uma resposta inteligente. Eu tive uma jornada inteligente. Eu adoro códigos. É muito bom. Certo? Então esse é meu presente para vocês. Quem ficou até o final agora, quem tá assistindo esse vídeo até o final no YouTube também. Eu vou deixar na descrição os links, certo? O link de formulário de inscrição do preenchimento lá da mentoria e o link do bônus do materialzinho que eu vou fornecer. Joia? E agora eu vou lá me enfiar nas minhas limitações de novo.
nas minhas limitações de novo, gente. Porque fácil não é. Eu quero saber o que vocês acharam. Quem ficou aí? Quem conseguiu acompanhar do começo até o final? O que vocês acharam? Comentem aqui pra mim ver. Mário, que sempre tá aqui. Obrigada pela presença. Ai, ai. Obrigada pelos presentes, pelas flores. Vocês são demais também. O que seria de mim se não tivesse vocês ouvindo? Certo? Eu sou o quê? Eu sou professora. Eu sou professora, sou expert, sou guru, sou estrategista. Sou tantas coisas. Eu sou o que sou. Eu só sou a Anne. Eu só sou a Anne. Muda o foco, você tá vendo um problema. Seu conteúdo reprograma, instrui e capacita para o agora e para o futuro. Ai, que legal! Adorei esse comentário. Que bom. Gente, tudo aquilo que eu falei, de alguma forma, já estava no campo mental de vocês. Então, é uma responsabilidade que não é só minha. Eu gosto de ponderar sobre isso. Quando a gente acha uma pessoa, um professor, um mestre, um produto, uma mentoria, um livro, um vídeo, e a gente fala assim, nossa, parece que o universo me escutou, parece que o algoritmo me escutou, né? Não é, gente, é porque aquilo já estava no teu campo mental. E o nosso campo mental, ele cocria muitas coisas. Mas você precisa ter discernimento sobre se aquilo ali faz sentido ou não para você. Então, por exemplo, essa semana, pegando o gancho da limitação aqui, deixa eu trocar essa ideia com vocês. Eu bati numa limitação profissional, que é justamente a estruturação da mentoria, né? Eu não tenho muita energia, eu não tenho muito saco para fazer a estruturação, né? A parte mais como é que fala? Ai, fugiu o nome da palavra. Página de venda, isso e aquilo, a transformação, a entrega, enfim. Eu não tenho muito saco para isso. Não tenho muita energia para dispor para isso. Isso, a parte técnica. E aí, ao invés de eu ficar reclamando, ao invés de eu ficar negando, tendo medo, deixando de agir, pensando que aquilo ali era uma limitação, eu falei, cara, é uma limitação, ok, mas é uma limitação na minha cabeça, né? Eu tenho a limitação de energia? Tenho. Mas eu também não posso ficar presa aqui. E aí, eu comecei a fazer as minhas perguntas, né? Lembrando, sempre de forma personalizada, né? A respeito do que tá acontecendo aqui. E aí, apareceu uma moça, né? Oferecendo um produto simples, né? Fui lá, assuntei, estudei, já olhei, procurei referências, olhei de onde que ela veio, de onde que ela vai, pra onde que ela vai, o que que ela fala, o que ela não faz. E eu falei, cara, era isso que eu precisava. Era realmente isso que eu precisava. Daí depois, usem isso pra vocês também, pra qualquer coisa. Daí depois que eu falei, cara, era isso que eu precisava. É isso que eu tô precisando. Eu fui lá e eu vou dormir sobre a decisão.
Por quê? Porque eu sou um ser emocional. Eu não posso tomar decisões ou com mau humor ou com muito bom humor. Eu preciso baixar um pouquinho a curva emocional e tomar decisões da neutralidade. Será que eu não tô achando que eu não tenho capacidade de fazer e daí agora eu tô falando, não, essa pessoa tem, eu não tenho? E por causa disso eu quero comprar negócio? Porque é um negócio simples, né? Baratinho. Mas de qualquer forma, será que eu não consigo desembolar realmente a mesma coisa que aquela pessoa ali, né? Será que se eu não estudar aqui e tal, eu realmente não consigo fazer sozinha? É algo que eu posso delegar? É algo que eu posso pagar? É algo que eu posso contratar? Eu realmente quero gastar o meu tempo com isso? Eu realmente preciso aprender isso? Então, são questionamentos que nós deveríamos fazer logo depois, ao invés de, tá, vou lá e... Daí tá, beleza, daí dormir sobre a decisão. Quem tem autoridade emocional pelo desenho humano precisa dormir sobre a decisão. Para quê? Exatamente. O para quê? Gente, quem não tem um para quê bem definido, bem tranquilo, bem claro, qualquer como vai servir. Qualquer como. Entende? Eu não vou dar tempo hábil para tomar uma decisão com clareza. Eu só vou lá comprar o negócio, depois me arrependo, tomo naquele lugar. E aí, eu voltei pro meu para quê. O para quê que eu quero e eu estou escolhendo adquirir este conhecimento dessa pessoa. O para quê? De qual lugar? E aí, essa semana a gente tava... Eu já falei um pouquinho sobre vocês. Essa semana, deixa eu só colocar a data, dia 25/7, nós estamos passando por um trânsito que tem muito a ver com arrogância ou humildade. Então, às vezes, a gente, por arrogância também, quer fazer tudo sozinho. Por arrogância, a gente quer dar conta de tudo. Por arrogância, a gente fala, fulano conseguiu, eu também consigo, deixa eu aqui me estrupiar. Ficar uma semana estudando coisa que eu não gosto, estudando coisa que eu não preciso, e que tem uma pessoa que já alcançou resultados melhores do que eu, e que já tá mais à frente e que não tem problema nenhum. Eu pegar essa parcela de conhecimento dela aqui e aplicar aqui pra mim, porque vai me agilizar aqui o meu processo. Era exatamente isso que eu precisava, não preciso mais do que isso pro meu momento. Preciso disso daqui, pontualmente. Daí sim, você bate o martelo. Daí sim, você conclui a sua decisão. E fala, ok, então vai dar certo. As decisões, as intenções e as decisões, elas não devem ser amparadas por medo. Por medo. Se eu comprar alguma coisa porque eu tô com medo, é o gatilho do marketing, né? Eu tenho que comprar algo, adquirir algo, começar um projeto, começar uma mentoria, oferecer uma mentoria em grupo, não por medo de... Gente, olha que bosta. Medo de não pagar os meus boletos. Ou ainda, para fazer muito sucesso, para ganhar muito dinheiro. Ganância. Então, as minhas decisões e as minhas intenções, elas sempre devem estar começar de um lugar aonde é amor, é abundância, é humildade, é discernimento, clareza, compreensão, compaixão, servir. Porque eu não tô pensando nas pessoas, eu tô pensando em como eu posso melhor servir ao todo. E as pessoas estão dentro do todo. Mas eu coloco o meu servir no lugar de eu estou servindo, digamos, a Deus. Não as pessoas. É isso que as pessoas deveriam pensar. Não seria uma dificuldade de querer de verdade? Quando queremos de verdade, acontece? Sim, tinha limitações. Eu tô falando aqui pra vocês, gente, a minha essência aqui, ó. A minha limitação tá aqui na casa 12, ó. A casa 12 é inconsciente. Inclusive, eu tenho um estélio na casa 12, na minha essência. Então, assim,
é difícil o meu processo de... Anne, você já fez terapia? Não, nunca fiz. Tô fazendo tudo sozinha. Acho que é por isso que eu tô ficando tão massa. Todas as limitações que um dia eu imaginei que elas realmente fossem verdade, elas estavam escondidas no subconsciente. Elas estavam lá na casa 12. E o detalhe é que a casa 12 é difícil você ter acesso a ela. É difícil você retirar as coisas de lá e colocar pra fora. Você enxerga muito. Por exemplo, tem muita coisa que eu cocriei, gente, e que foi imersa de limitações. Eu enxergava limitações para todos os lados, mas nunca assumi que eu estava cocriando de forma inconsciente aquelas limitações. Então, tem muita coisa lá da minha casa 12 que eu botei no mundo sem ter consciência, mas que me trouxe até aqui. Não há arrependimento, não há erro. Mas o quão importante é agora saber, porque me acelera o processo. É uma coisa que eu tô oferecendo para vocês. Acelerar o processo, sabe? Evitar que você tome decisões aonde gere arrependimentos nessa busca. É muito caminho, é muita opção. E aí existe a forma de você ter o teu como, certo? É vocês tendo o como de vocês na mão de vocês. Eu sei que a minha limitação tá vindo da casa 12. Eu sei que a minha limitação é enxergada pelas outras pessoas dentro da própria família. Mas para você vai ser um pouquinho diferente, para o outro também vai ser diferente. E aí você para de se comparar. É maravilhoso isso. Sabe? Quando chega a pessoa lá e fala: "Ah, Anne, eu tenho uma limitação de... A minha limitação é de dinheiro." Nossa, daí eu começo, né? Nossa, será que eu também tenho que rever essa crença? Nossa, mas será que eu também tenho que ver se é a minha limitação de dinheiro? Nossa, mas será que eu tenho que ver... Eu começo a pegar coisa dos outros. Se eu não tenho clareza dos meus paraquês, dos meus comos, normalmente eu fico ludibriada demais pelos comos das outras pessoas. Mas serviu para aquela pessoa. Anne, mas é isso que você tá... Eu recebi essa pergunta no WhatsApp, tá? Anne, mas oferecer a mentoria em grupo não é você mostrando o seu como? Eu não vou mostrar o meu. Eu vou ensinar vocês verem o de vocês. Só isso. Que é uma coisa que me deixa sacuda. Eu vou ensinar vocês pescarem. E aí dá trabalho. Eu detesto a pessoa que entrega o peixe. Eu não quero peixe. É coisa que eu fazia nas empresas. E as pessoas ficavam irritadas comigo. Eu era tão metida, gente. Meu nariz é empinado, ó. E é de verdade, não é mexido. Eu sentava do lado das pessoas e eu ficava fazendo pergunta. Como é que você chegou nisso? Como é que você fez isso? Pra que você fez isso? Por quê? Porque eu não quero um negócio pronto. Eu quero saber como que pesca. Porque é maravilhoso você saber como é que pesca. Porque você vai criando interdependência. Você sai de um lugar de codependência. Não é pra você nunca mais depender de mais ninguém. Mas é pra você ter o poder de decisão de quando eu quero, daí eu preciso, entendeu? Eu escolho quando precisar. Eu escolho quando precisar. É uma coisa que, ao meu ver, as mulheres deveriam fazer muito. E não fazem, né? Ficaram muito tempo na codependência. Ok, se tiver um homem na casa, ele faz. Mas se ele não tiver, eu dou conta. E aí eu escolho não precisar. É poder de escolha, gente. Quando você sabe pescar, você tem o poder de escolha. Oi, Du! Poxa, Du, chegou no final. Ainda bem que eu vou deixar gravada. Vou deixar gravada. Fez sentido o que eu falei? Vocês já estão me chamando de doida? Estão me chamando de doida? Deixa eu desligar aqui. Não foi. Vou empurrar
a galáxia pra outro lugar aqui. Daqui a pouco eu sou sugada pelo buraco negro. 90 minutos. Ó, o TikTok mandando eu beber água. O tempo dessa aula aqui vai ser o tempo das aulas ao vivo lá. Vai ser a entrega das aulas ao vivo lá. Beleza? Gente, acho que dei todos os recados, não esqueci de nenhum que eu me lembre. Depois, por favor, compartilhem essa aula com mais pessoas lá do... Peguem o link lá no meu canal e compartilhem com mais pessoas, ok? Ainda não vou compartilhar com ninguém, então tá. A gente colhe o que planta, tudo bem? A gente colhe o que planta. Beleza? Os links já estão ali no meu perfil. Ok? Estão funcionando, testei, estão de boa. Vou subir o vídeo, assim que eu desligar aqui, vou subir o vídeo ali pro canal. E vou disponibilizar o PDF e o link também do preenchimento do formulário da mentoria em grupo. Anne, quando começa? Eu vou dar o prazo de mais ou menos uns 10 dias para receber os formulários, certo? De ontem para hoje, eu já recebi formulários dos grupos que eu tenho no privado, né? Eu não tava divulgando o link. Hoje é a primeira vez que eu divulgo aqui, né? E aí, durante as lives, vou continuar divulgando. Então, amanhã tem live. E vai ter live nos outros dias de manhã. E eu divulgando aqui, talvez dê lá as 15 pessoas. Ok? Ah, importante. É verdade, não falei aqui, ó. Para quem eu selecionar, eu vou entrar em contato por e-mail. Por e-mail, tá? Então, fiquem atentos. Deixa eu ver se deu certo aqui. Fiquem atentos no e-mail de vocês. Joia? Agradeço os que ficaram até agora. Que bom que vocês escutaram minhas histórias, que eu adoro contar história. E a gente se vê amanhã. Anne, que horário? Não sei. Eu simplesmente faço live de manhã ou à tarde. Não faço live à noite. Muito difícil. E aí, sigam o perfil e ativem a notificação lá. Que é a melhor forma de vocês saberem quando eu faço live. Mas sempre de manhã e de tarde. Beleza? Um beijo no coração de vocês. Fiquem bem. Ótima tarde. Aproveitem o conteúdo. Reflitam. Pensem. Tá? Não pegue isso daqui. Ah, tá. Não. Vai lá, dá uma rabiscada no caderno. Pratica alguma coisa hoje. Vai fazer bem. Beleza? Beijo pra vocês. Até amanhã.